Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias do Esoterismo. Se gostarem do Teorias do Esoterismo, do Teorias da Conspiração ou do Teorias do Apocalipse, considerem juntar-se ao nosso Patreon em patreon.com/bruapodcasts, onde terão acesso a conteúdos exclusivos e a comunicar diretamente comigo e outros ouvintes. Visitem patreon.com/bruapodcasts para mais informações. E mais um aviso, este Teorias do Esoterismo tem um irmão. Na descrição deste episódio vão encontrar o link para outro programa da Bruá, o História Obscura, mais precisamente para um episódio sobre o esoterismo de Fernando Pessoa e a sua relação com Aleister Crowley. Os dois episódios são bem diferentes, esse do História Obscura e este que vão ouvir agora, mas complementam-se, espero eu, na perfeição. Para já, fiquem por aqui, mas quando terminarem este episódio, saltem logo para o História Obscura para descobrir mais sobre o nosso anti-herói de hoje. E agora sim, vamos ao episódio. Tudo começou em 1887 com uma mentira entre amigos. Chamavam-se William Wynne Westcott e Samuel MacGregor Matherns. Westcott e Matherns, para simplificar. E eram ambos membros de uma sociedade iniciática britânica chamada Societas Rosicruciana in Anglia, que é como quem diz, os amigos eram apenas dois dos milhares de cavalheiros ingleses, e cavalheiras também as havia, que dedicavam o seu tempo livre à exploração de ideias esotéricas e ocultistas. Ora, um dia, o Westcott disse ao Mathers que tinha descoberto um raríssimo manuscrito cifrado relativo aos rituais de uma suposta instituição chamada a Ordem da Golden Dawn, da Aurora Dourada, e que tinha entrado em contacto com uma ocultista alemã chamada Anna Sprengel e que esta lhe tinha pedido pessoalmente para, por favor, abrir uma loja, isto é, uma sucursal desta Golden Dawn em Inglaterra. Ora, Mathers, que ao que parece era um rato de biblioteca, sempre à caça de segredos esotéricos, ficou muito impressionado com a história do amigo. Só havia um pequeno problema, é que a história não era bem verdade. A Ordem da Aurora Dourada não passava de um mito e a tal Anna Sprengel nem sequer existia, tendo sido inventada por Westcott para fortalecer a sua narrativa. Ainda assim, os dois amigos criaram mesmo a Ordem Hermética da Aurora Dourada, mais conhecida como Golden Dawn, o nome que vamos passar a usar. Tudo isto em 1888, bem no fim do século XIX. Tal como muitas outras sociedades da altura, a Golden Dawn era uma estranha mistura de gentleman's club, escola esotérica, sistema de aperfeiçoamento pessoal e doutrina mística. Entrar na Golden Dawn, isto é, ser iniciado nos seus mistérios, era como participar numa gincana propositadamente complexa. A progressão do iniciado na ordem estava dividida em 11 graus, que podemos imaginar como fases ou degraus na subida até à sabedoria e à verdade. O primeiro grau era o do neófito, acabadinho de chegar. Os 4 graus seguintes, até ao quinto, eram inspirados nos 4 elementos da natureza e formavam a Primeira Ordem, um misto de rituais iniciáticos e estudo de tradições esotéricas. Segundo Robert A. Gilbert, numa entrada do Dictionary of Gnosis and Western Esoterism, ou seja, Dicionário da Gnose e do Esoterismo Ocidental, os assuntos a serem estudados eram apresentados ao iniciado na forma de palestras do conhecimento, tornando-se progressivamente mais complexos
à medida que avançava grau a grau. Era esperado que os iniciados ficassem familiarizados com o alfabeto hebraico, o significado da cabala judaica, a alquimia, o simbolismo do tarô, as técnicas da astrologia e outras formas de adivinhação, bem como os nomes e naturezas dos 4 elementos. Além disso, tinham de ser examinados em todas estas áreas. Ou seja, era uma espécie de TED Talks ocultistas com lives de exame do código da estrada. Mas nem tudo era puro conhecimento teórico. Nos 4 graus seguintes, a chamada segunda ordem, o iniciado já subia um bocadinho mais e punha em prática os conhecimentos teóricos através de formas de magia práticas. Saltamos já para outro senhor doutor, desta vez Agiel Aspram, autor de um capítulo sobre a Golden Dawn no muito útil The Cambridge Handbook of Western Mysticism and Esoterism. Uma das primeiras coisas que o mago devia aprender era como consagrar armas mágicas. Havia ainda instruções em adivinhação, por meios do tarô e do uso de horóscopos. Também discutiam a produção e a consagração de talismãs mágicos e instruções sobre a invocação de espíritos, incluindo anjos, demónios e inteligências planetárias ou elementares. Aspram dá outro exemplo ainda mais excêntrico. A Golden Dawn acreditava no que chamava um plano astral, uma espécie de mundo paralelo, a partir do qual podiam ser manobradas forças imateriais, e os iniciados podiam projetar-se e viajar nesse plano astral. Resumindo, ao ascender pela hierarquia da Golden Dawn, o neófito, mero mortal, transformava-se lentamente numa pessoa cada vez mais experiente e conhecedora dos mistérios esotéricos e, eventualmente, transformava-se mesmo num mago. Infelizmente, o pecado original da Golden Dawn voltou a assombrá-la. Lembram-se de como o Westcott, dos 2 amigos, tinha falsificado as cartas de uma alemã para fundar a ordem e dar-lhe credibilidade? A certa altura, os 2 amigos fundadores, este Westcott e o Matherns, zangaram-se e, em plena competição pelos destinos da Golden Dawn, o Mathers decidiu usar a bomba atómica e revelar aos outros iniciados todos que o Westcott era um falsário descompensado. Mas foi um tiro no pé. Voltamos a Aspram. A estratégia não funcionou a longo prazo, já que criou a suspeição de que a ordem fora fundada a partir de mentiras. As afirmações extravagantes de Matherns pareceram menos confiáveis e, ao invés de apoio, tudo o que recebeu foi exigências para provar aquilo que dizia. Matherns recusou-se a fazê-lo e, em vez disso, ameaçou que os chefes secretos, as entidades superiores da Golden Dawn, libertariam uma mortal e hostil corrente de vontade contra os rebeldes. Ou seja, ao tentar lixar o amigo, Matherns acabou por sabotar toda a ordem. E é exatamente aqui, no meio desta confusão, que encontramos pela primeira vez o nosso protagonista de hoje. Matherns enviou a Londres um dos seus últimos aliados, um jovem chamado Aleister Crowley, numa derradeira tentativa de ganhar o controle dos rebeldes. As manobras excêntricas de Crowley falharam e os rebeldes expulsaram Matherns da sua própria ordem. Aspectos desta Golden Dawn sobreviveriam, divididos em vários outros grupinhos mais pequenos, mas na prática a ordem chegara ao fim. Ao escândalo das fraudes de Westcott juntaram-se outras histórias mirabolantes que arruinaram a reputação dos fundadores. A minha favorita resume-se rapidamente. A certa altura, o Matherns afirmou ter conhecido a verdadeira mulher alemã, a tal Anna Sprengel, que, relembro, não existia nada, era invenção do Westcott. Mas o Matherns acabou por descobrir que esta mulher alemã falsa que ele achava que era verdadeira, era na verdade uma senhora chamada Madame Oros, que roubou cópias dos rituais da Golden Dawn, abriu com o marido uma sociedade secreta em que plagiava todos estes materiais e acabou acusada de fraude e presa.
Ao todo, a Golden Dawn durou 15 anos. Nada mau para uma pequena sociedade iniciática acabada de inaugurar, mas muitíssimo menos que os Rosacruzes, os maçons e outros grupos esotéricos ou místicos aos quais Matherns e Westcott foram buscar inspiração. Mas o principal motivo pelo qual ainda hoje, em 2025, falamos da Golden Dawn é muito graças ao tal jovem aliado de Matherns, que sem querer ajudou a enterrar ainda mais a Golden Dawn devido às suas manobras excêntricas e acabou expulso pelos seus membros. Entra em cena Aleister Crowley. Na altura, com 25 anos, Aleister Crowley era o típico fanzoca de sociedades iniciáticas e ocultismo vitoriano. No entanto, se olharmos para a sua infância, esta não parecia prometer uma trajetória assim. Na verdade, Crowley provinha de uma família de classe média alta e os pais pertenciam aos Plymouth Brethren, um grupo de cristãos literalistas bíblicos originários da Irlanda por volta de 1820. Tudo indica, portanto, que a juventude de Crowley tenha sido passada num ambiente de asfixiante controlo religioso e particularmente cristão. Mais tarde, na sua autobiografia, Crowley diria que a sua mãe era uma beata sem cérebro, do tipo mais afunilado e inumano, e que via o filho como palco de batalhas cósmicas. De certa forma, a minha mãe era louca. Tal como todas as pessoas, têm compartimentos bem isolados dentro do cérebro e carregam ideias incompatíveis com igual paixão, afastadas para que o seu encontro não as destrua. A minha mãe acreditava que eu era o anticristo do Apocalipse e, ao mesmo tempo, que eu era o seu filhinho perdido, que podia ainda arrepender-se e ser redimido pelo sangue sagrado. Provavelmente para se revoltar contra a sua rígida educação religiosa, Crowley interessou-se pelo mundo do esoterismo e, quando foi estudar para Cambridge, decidiu juntar-se à Golden Dawn. A princípio foi um sucesso, até chegou à Segunda Ordem, a tal onde era esperado aprender a fazer varinhas mágicas, horóscopos e voos no plano astral. Mas mesmo depois da queda da Golden Dawn, Crowley continuou com a sua vocação. Não seria apenas membro de ordens esotéricas, seria ele próprio o protagonista do despertar mágico da humanidade. Diz-nos Marco Pazzi, também no Dictionary of Gnosis and Western Esoterism. A doutrina de Crowley, explorada num grande número de trabalhos, é consideravelmente mais complexa do que pode parecer à primeira vista. A sua obra exige um estudo e análise cuidadosos. Crowley foi buscar ideias e inspiração a muitas fontes dispersas, tanto ocidentais como orientais, e misturou-as no seu peculiar sistema pessoal. As suas fontes ocidentais incluem magia cerimonial, astrologia, tarô, a cabala, a mitologia egípcia, a alquimia e o ocultista inglês John Dee. E as suas fontes orientais incluem o yoga, o budismo, o taoísmo e o I Ching. Mas esperem, aqui é preciso fazer uma pausa. É que a fama de Crowley não é bem esta. É possível que já tenham ouvido falar dele como o grande mago, a grande besta ou o homem mais perverso do mundo. A sua foto mais famosa mostra-o de olhos esbugalhados, com um chapéu decorado com uma pirâmide dourada e ao lado de um enorme livro com um pentagrama na capa. Se colocarmos o seu nome no YouTube, encontramos vídeos com títulos como Aleister Crowley e a Grande Besta 666, O Homem que Falou com Demónios, teólogos dizem que ele abriu o portão para outra dimensão, o macabro Aleister Crowley, ou então o homem mais perigoso da história. Na Wikipédia, dizem que se tornou famoso pelo abuso de drogas, bissexualidade e crítica social individualista.
E a Enciclopédia Britânica, ligeiramente mais subtil, diz-nos que foi denunciado em vida pelo seu estilo decadente e tinha poucos seguidores, mas tornou-se uma figura de culto após a sua morte. Ora, este episódio, que já vai quase a meio, é exatamente sobre esta tensão. Afinal, Crowley era um gênio do esoterismo ou um louco e potencialmente satanista? Ou então, seria um misto das duas coisas? Já falámos da mãe religiosa, da Golden Dawn, de dois esotéricos fraudulentos e da magia prática. Só por isso, a vida de Crowley já teria sido bastante animada. Mas felizmente para nós, ele parece ter feito de propósito para tornar a sua existência o mais caótica e interessante possível. Um par de anos depois de ser expulso da Golden Dawn, não o voltamos a encontrar numa cave londrina a estudar símbolos ocultistas. Na verdade, Crowley foi viajar, um processo que, mais tarde, descreveria como a primeira parte da sua carreira e dar-lhe o nome de Mar Aberto de Romance e Aventura. Foi à Índia e a Paris, onde aprendeu sobre o budismo, praticou yoga e embebedou-se com os boémios parisienses. Encontramo-lo esquelético, de barba longa e pele queimada pela neve, com os pés enfiados em botas grossas, a trepar duas montanhas indianas, respectivamente a segunda e terceira montanha mais alta do mundo. Ainda que, infelizmente para ele, ambas as expedições tenham sido um falhanço completo. Ele nunca chegou ao topo. Mas a sua viagem mais importante foi à cidade do Cairo, no Egito, acompanhado pela mulher. Sim, porque ele entretanto encontrou tempo para se casar com uma senhora chamada Rose Kelly, outra interessada em esoterismo. Durante a estadia no Cairo, Crowley sofreu uma transformação, ou melhor, foi visitado por uma entidade que mudaria a sua vida. Esta experiência foi, nas palavras do próprio Crowley, o momento antes e depois da sua existência. Escreveu ele, referindo-se ao capítulo no seu livro sobre esta estadia no Cairo. Este capítulo é o clímax do livro. Os seus conteúdos são tão extraordinários, precisam de tal profundidade de explicação preliminar que encontro-me em desespero. Isto é tão sério para mim que me sinto esmagado pela responsabilidade. A minha vida até aqui foi só a preparação para este evento e a minha vida subsequente não tem sido só determinada por ele, mas completamente envolvida. Caramba, mas que evento podia despertar tanta emoção? Nada mais, nada menos que a comunicação com um deus chamado Aiwass. Aiwass invocado aparece em azul brilhante, tal como a minha mulher o viu quando guardava o meu sono. Ele tem-me seguido sempre, desejando que lhe siga no seu culto. Ele cresce brilhante e desfaz-se numa luz sem forma. Parece enrolado numa faixa de luz tentando escapar. Aviso de que, se for embora, não poderá regressar. Isto não é um relato ficcional. Crowley diz mesmo ter entrado em contacto com uma forma de inteligência superior, por vezes comparada com um anjo da guarda. E tal como acontecera com outros profetas antes dele, de Maomé a Joseph Smith, Aiwass ditou a sua mensagem na forma de livro. O The Book of Law, Livro da Lei, que inspiraria uma nova filosofia de vida para Crowley. Voltamos ao Marco Pazzi, e desculpem a citação longa, mas como vão perceber, é preciso tempo para digerir o que aí vem. De acordo com Crowley, a revelação do Livro da Lei marcou o início de uma nova era, uma nova época cósmica. A velha era do cristianismo e de religiões paternalistas chegaria ao fim. A nova era era simbolizada pelo deus egípcio Horus, cuja imagem como filho é contrastada com a do seu pai Osíris.
simbolizando a Era Antiga, e contrastando também com a da sua mãe Isis, simbolizando uma era ainda mais antiga de natureza maternal. A energia rebelde, individualista e iconoclasta da juventude ficava assim oposta ao poder decadente da autoridade e da tradição. Juntamente com uma nova era para todos nós, Aiwass trouxe a Crowley uma única palavra, murmurada por entre a luz: telema, a palavra grega para vontade. O livro da lei era, na verdade, uma espécie de Bíblia de telema, uma nova religião que veio destruir as anteriores. Aliás, uma em particular. Voltamos a Marco Pazzi. O exemplo mais claro de uma velha religião destinada à extinção é, claro, o cristianismo, que, para Crowley, representa tudo o que rejeita, tanto ao nível social como moral. Telema e o cristianismo são vistas como incompatíveis, ou mesmo opostas. E, de facto, ataques anticristãos são uma constante na escrita de Crowley. No seu sistema, a carga negativa de algumas imagens bíblicas é invertida e torna-se essencialmente positiva. Espera, como assim invertida? Como assim algo negativo passar para positivo quando estamos a falar da Bíblia e da simbologia cristã? Bom, é aqui que os críticos do Crowley vêm buscar a ideia exagerada e nada rigorosa de que ele era um perigoso satanista. É que, a certa altura, Crowley passou a identificar-se com a grande besta que aparece no Apocalipse bíblico. Besta essa que, no livro, também queria destruir o status quo religioso da altura e trazer uma nova era espiritual. Só que em Crowley, esta força negativa é invertida e passa a ser algo positivo, ambicioso, prometedor. Peguemos na nossa fiel Bíblia e vejam lá se estes versículos do Apocalipse, nos quais aparece a tal besta, não é a descrição perfeita do estilo maroto e provocador do próprio Crowley. Abriu a boca para proferir blasfémias contra Deus, contra o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E a besta será adorada por todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi imolado. Ou seja, e é importante repetir porque é o clichê que sempre ouvimos sobre o Aleister Crowley, o Crowley não era satanista. No fundo, ele arrancou da Bíblia uma personagem malévola, apropriou-se das suas características e transformou-a em algo positivo, pelo menos para si. E para provar que a telema não era uma fantasia luciferiana perigosa, olhemos para os seus 3 princípios principais. Crowley defendia que a vontade, a tal telema, era a única lei do universo. O seu princípio básico podia ser traduzido para português, deselegantemente por mim, mas pronto, como segue a tua vontade e que esta seja a tua única lei. Para Crowley, todo homem ou mulher é uma estrela, com uma trajetória espiritual própria e uma vontade insubstituível. E além disso, Crowley acreditava que só a magia podia unir os opostos, representados em telema pelo feminino e masculino, e que o amor é a lei que permite unir esses mesmos opostos. Até aqui, tudo bem. Telema até parece uma forma de religiosidade bastante bonita e poética. Só tinha um problema. Sim, a telema tinha chegado ao jeito de revelação cósmica a Crowley durante a sua estadia no Cairo, mas precisava de espalhar-se e convencer novos crentes, e para isso era preciso uma infraestrutura. Já tinha um profeta, faltava-lhe uma igreja.
Foi aqui que Crowley se transformou verdadeiramente num esotérico profissional. Entre 1909 e 1912, já de volta à Inglaterra, Crowley publicou livros de poesia, ensaios e ficção. Ele era um bom escritor e gostava de escrever. Fundou uma revista de cariz esotérico chamado The Equinox, o Equinócio, e até criou a sua própria ordem iniciática, a AA, Argenteum Astrum, normalmente traduzida para Estrela Prateada. Uma espécie de mini Golden Dawn, inspirada nas tradições esotéricas clássicas, com elementos já da Thelema à mistura. Mas o principal veículo de Crowley e da Thelema chega-nos graças à sua colaboração com ainda outra ordem iniciática, a Ordo Templi Orientis, ou OTO, O-T-O. Não foi uma invenção do próprio Crowley. A OTO era o projeto pessoal do ocultista alemão Theodor Heuss, um colecionador de fofocas maçónicas, rituais de ordens iniciáticas menores e esoterismos variados. Heuss descobriu a obra de Crowley, simpatizou com o seu estilo iconoclasta e convidou-o para liderar a Mysteria Mystica Maxima, a sucursal britânica da Ordo Templi Orientis. Crowley aceitou todo contente e nos primeiros meses dedicou-se a varrer todas as referências maçónicas dentro da ordem e a substituí-las, porque, claro, pelos ideais da sua própria religião, a Thelema. E é aqui, nesta OTO, quando Crowley ganha verdadeiro poder sobre a sua própria sociedade iniciática, que as coisas começam a ficar verdadeiramente esquisitas. Antes do forrobodó total em que vamos entrar, vamos pedir ajuda ao estilo árido e académico de Marco Pazzi para introduzir a temática. Escreve o especialista, referindo-se à Thelema e ao seu conceito de amor e de união de opostos. É possível detectar, na doutrina de Crowley, a influência de teorias heliofálicas, que estavam na moda em Inglaterra na segunda metade do século XIX. De acordo com estas teorias, todas as religiões provinham da veneração dos poderes generativos representados pelo Sol e pelo Falo. Na doutrina de Crowley é dada grande importância à imagem do Sol como dador de vida, que corresponde, no plano humano, ao Falo. A correspondência entre os dois fica completa através de uma analogia entre a luz radiada pelo Sol e o sêmen ejaculado pelo Falo. Crowley, especialmente no seu papel como grande besta 666, via-se como uma figura de mediação entre os dois, encarnando a força solar e fálica ao mesmo tempo. Resumindo, se o Sol é a inspiração de todos os deuses e o Falo simboliza o Sol, então qualquer crença religiosa que se preze tende a encarar de frente a sexualidade humana como analogia para qualquer coisa espiritual. Parece-vos demasiado abstrato? Noutro artigo, Marco Pazzi trata o tema com outra desenvoltura, incluindo detalhes que certamente chocariam a mente púdica da mãe do Crowley. E se estão a ouvir isto ao pé de crianças, o que por si só seria um bocadinho estranho, recomendo que lhes tapem os ouvidos. Na base da magia sexual da OTO está a ideia de que os fluidos corporais masculinos e femininos produzidos durante o ato sexual podem ser energizados através de um tipo particular de concentração mental. A mistura de sêmen e secreções femininas produz um elixir que pode ser ingerido pelo praticante ou espalhado num talismã para produzir o efeito desejado. Mas é de nota que, na versão de Crowley, a Ordem ensinou outras formas de magia sexual, baseadas na masturbação ou no sexo anal. Todas estas formas correspondiam aos vários graus da Ordem. Foi este tipo de formas de magia prática, com componente sexual, que Crowley acrescentou
aos rituais da Otto, muito inspirado pelo yoga, pelo Hindu-Tantra e por outras tradições orientais, sobre as quais aprendera, claro, nas suas viagens, e que aqui entravam com estrondo na sociedade vitoriana. No fundo, a sexualidade humana surge aqui como uma forma de ritual mágico, os corpos como substitutos de varinhas, pentagramas ou horóscopos. Resta saber até onde Crowley levaria este novo feitiço. (1920) A Europa recupera da Primeira Grande Guerra. As sociedades iniciáticas começam um bocadinho a perder o fôlego em toda a Europa. E Crowley é visto, acima de tudo, como um mago excêntrico, possivelmente satanista, certamente badalhoco. Por esta altura, tem 45 anos e começa a assemelhar-se cada vez mais a um senhor de meia-idade a ganhar peso, a perder cabelo, com uma cabeça perfeitamente oval e dois olhos intensos, sempre ligeiramente demasiado abertos do que deveriam estar, demasiado penetrantes, como se pudesse ver através de nós algum segredo escondido do universo. Foi este Crowley que reuniu alguns dos seus mais fiéis seguidores, viajou até à Sicília, em Itália, adquiriu uma quinta e fundou a Abadia de Telema, o único lugar na Terra exclusivamente regido pelas leis da sua própria religião. Os resultados foram mistos. Por um lado, a sua estadia na Sicília deu-lhe tempo para escrever algumas das suas obras teóricas mais importantes, como os primeiros volumes da sua autobiografia, que temos vindo a citar, e também o clássico do esoterismo moderno Magic in Theory and Practice, ou seja, magia na teoria e na prática. E isto tudo enquanto punha em prática os seus princípios religiosos. Estava visivelmente entusiasmado. Escrevia ele: "Nos 3 anos seguintes, eu construiria uma arca de refúgio, na qual ficaria guardado em segurança tudo o que valia a pena salvar da era do Deus moribundo, enquanto o dilúvio cobrisse a face da terra. E não devo ser eu, mas sim a história, a registar e interpretar os eventos da minha vida nesta altura. Posso apenas dizer que a minha principal ideia era fundar uma comunidade segundo os princípios do livro da lei e formar o arquétipo de uma nova sociedade." E mais uma vez, vislumbramos a sua egomania cada vez mais afiada. "Estes anos ensinaram-me como lidar com todos os tipos de pessoas de todas as idades ou raças. Para mim, está praticamente provado que uma aplicação inteligente da lei de Telema resolve todos os problemas sociais." Ora, escusado será dizer que o projeto de Crowley não foi assim tão bem sucedido, até porque foi na Sicília que levou a transgressão do seu pensamento ao seu máximo expoente. Hugh B. Urban, num artigo sobre a sexualidade humana no contexto esotérico, deixa-nos uma visão dantesca do que se passava na abadia, acusando Crowley de actos que, pelo que percebi, são mais ou menos consensuais entre os especialistas, por mais exagerados que pareçam. E este é outro excelente momento para tapar os ouvidos às criancinhas aí de casa. Crowley participou em todo o tipo de técnicas mágicas radicais, incluindo zoofilia, sacrifícios de animais e consumo de sangue e excrementos, explorando a transgressão moral e sexual como fontes profundas de poder mágico. Crowley esperava libertar o poder da transgressão sexual para mandar abaixo o repressivo mundo vitoriano e cristão no qual fora criado e dar origem a um novo mundo no seu lugar. 3 anos passados, talvez por causa de toda a zoofilia e consumo de excrementos, ele acabou expulso pelo governo italiano de Mussolini e voltou à Inglaterra, deixando a abadia ao abandono. O edifício onde viveu
está agora devoluto, mas ainda pode ser visitado. Deixo na descrição um link para as fotos. E foi nesta altura que a sua fama atingiu o clímax. Devo dizer que estou bastante orgulhoso do levantamento que se segue. Não imaginam a trabalheira que foi descobrir digitalizações de jornais ingleses e americanos dos anos 20 e dos anos 30 que falassem especificamente de Crowley, ou melhor, que lhe dessem tareias. Mas, oh boy, se não valeram a pena as horas que passei a inscrever-me e a fazer scroll na Library of Congress americana e na British Archive Society. Por exemplo, na revista inglesa John Ball, em março de 1923, quando ele ainda estava na Sicília, rezava assim o segundo parágrafo de um artigo de página inteira. É difícil dizer com certeza se Crowley é um homem ou uma besta. Certamente parece estar possuído por estranhos poderes, difíceis de reconciliar com os atributos da humanidade decente. Infelizmente, escolheu usar os seus dons da forma mais depravada e na Sicília estabeleceu uma universidade do vício. O jornal inglês The Sunday Express, em novembro de 1922, remata logo para golo escrevendo Aleister Crowley e as orgias na Sicília, em letras garrafais. E explicava a seguir que, à entrada da casa na Sicília, havia um círculo laranja pintado no chão com triângulos negros iluminados por velas e que no armário alguém mantinha bolinhos caseiros feitos de mel, grão e sangue de bode. E o jornal americano Washington Times, em fevereiro de 1922, escrevia também em letras enormes: Aleister Crowley, sumo sacerdote da maléfica religião do faz o que quiseres, cria uma colónia em Itália para espalhar ensinamentos do mal. E mais à frente vem a minha favorita pessoalmente, referindo-se a ex-membros da OTO e da Telema. As esposas que entraram nas cerimónias secretas da ordem foram rapidamente expulsas de casa pelos maridos. E os maridos que se juntaram ao culto não escaparam ao Tribunal de Divórcios. Os anos de ouro de Crowley tinham ficado para trás. No mesmo ano em que voltou da Sicília, tornou-se no líder da OTO e manteve-se ativo nos meios artísticos e esotéricos, mas por essa altura já ninguém o levava muito a sério. Por exemplo, em 1930, Crowley veio a Portugal conhecer Fernando Pessoa. Esse Fernando Pessoa, o autor da Mensagem e o pai dos heterónimos. E com a sua ajuda, Crowley simulou o próprio suicídio em Cascais, na boca do inferno. Porém, a sua reputação estava de tal forma queimada que poucos acreditaram na sua morte. E se quiserem saber mais, deixo na descrição deste episódio o link para o História Obscura, também da Bruá, onde contamos ao detalhe esta amizade entre a grande besta e o grande poeta nacional. O que importa aqui é que Crowley viria a morrer praticamente falido e quase sozinho em 1947 e nunca mais conseguiu fugir da sua própria reputação. Claro que havia exageros e sensacionalismos, mas os seus críticos tinham sempre algo a apontar na sua biografia. Metera-se na fraude da Golden Dawn, falhara 2 expedições de alpinismo, dissera contactar com entidades sobrenaturais, propôs-se a derrotar o cristianismo, quis criar uma sociedade perfeita à sua medida, onde as pessoas deviam seguir só sua própria vontade e ser egoístas. Misturou o ocultismo com as formas mais calientes de sexualidade. Caramba, até se identificava com a besta do Apocalipse. Resumindo, nada em Crowley era sério, moral, civilizado. Era um esotérico pagão, um possível satanista, um depravado sexual. E porque quem conta um conto acrescenta sempre 666 pontos,
A fama de Crowley ultrapassou a descrição realista dos seus vícios e defeitos e transformou-o numa espécie de monstro, ou, nas palavras que se tornaram proverbiais, no homem mais perverso do mundo. Quando Crowley se apresentava como a grande besta, ninguém entendia o pescar de olho à Bíblia ou a piada cósmica. Achavam que era uma confissão. O grande mago era exatamente aquilo que parecia ser e nada mais. E no fundo, se calhar, também eu estou a ser injusto. É difícil escrever um episódio sobre Crowley sem chamar a atenção para a sua excentricidade. O leigo, que não dedique vários anos a estudar o seu pensamento, pode olhar para a história de Crowley e ficar com a sensação que tudo não passou de um jogo filosófico de um louco. Eu admito que, ao começar a pesquisa para este episódio, tinha um bocadinho essa sensação, mas fui surpreendido. A verdade é que Crowley foi muito mais que a mascote dos céticos e dos moralistas. Sim, por um lado, ajudou a derrubar o esoterismo do século XIX na gaveta dos maluquinhos e satanistas e contribuiu para um certo pânico e descredibilização destas formas de pensamento e de espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, foi o esotérico mais famoso do mundo. E se o ocultismo ou o esoterismo sobreviveram até aos anos 60 e renasceram com a New Age e ainda hoje nos ocupam e fascinam e interessam, é muito graças à grande besta. Numa história tão cheia de extremos, da mais ambiciosa magia à mais profunda depravação, a verdade sobre Crowley deve estar algures a meio. Mas a meio de quê? Como encontrar a média de uma figura tão complexa que se estendeu e esticou em direções tão opostas? Terminamos com as suas próprias palavras, as palavras da besta, uma pequena reflexão que encontrei no meio da sua autobiografia sobre os limites da verdade, da mentira e da nossa percepção. Este livro tem a vontade de tornar simples a verdade sobre o homem. No entanto, temos um leão no nosso caminho. A verdade será sempre uma falsidade, a não ser que seja a verdade completa. E a verdade completa é em parte inacessível, em parte ininteligível, em parte incrível e em parte impublicável. Isto é, em qualquer país onde a verdade por si mesma seja reconhecida como um perigoso explosivo. Esperemos que tenham gostado desta explosão. O Teorias do Esoterismo regressa em breve e daqui a 15 dias há mais teorias da conspiração. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde daqui a algumas horas, ou dias, ou semanas também não, mas dias, muito material extra sobre o Aleister Crowley e a pesquisa deste episódio estará disponível para vocês consultarem, para poderem fazer perguntas e fazer comentários. E se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.